E o que as imagens estão mostrando? Prédios de pessoas comuns, civis, sendo atingidos por mísseis. Civis mortos, crianças mortas. Por isso estamos trazendo aqui toda essa discussão sobre responsabilizar ou não os possíveis crimes de guerra da Rússia. E essa é a opinião que eu trago, aliás, a pergunta que eu trago a Tiago Anastácio. Tiago? Elisa, estive há pouco ouvindo o grande Boris Casoy. Estive há pouco, há coisa de 5, 10 minutos e nas últimas 2 ou 3 horas ouvindo o que esse grande mestre do jornalismo estava falando. As aspas do presidente da República sobre a tal ligação para Putin começam da mesma forma. Estive há pouco conversando com o presidente Putin. O estive há pouco significa proximidade temporal, não de alguém que esteve dias anteriores na Rússia, veio ao Brasil e deu uma opinião. Logo, não me parece muito interessante a discussão sobre o que os veículos falaram e depois o que o gabinete da presidência, eu e Itamaraty, vieram explicar. Sabe o que me lembra isso, Elisa? Quando o presidente da República estava em Moscou e tinha estado há pouco com Vladimir Putin, o que ele afirmou: a minha chegada aqui e a parada das agressões e a parada dos exercícios militares, porque eram só exercícios militares que aconteciam até então, foi uma coincidência ou não? Uma coisa meio Caetano Veloso de Jair Bolsonaro, né? Querendo instigar o quê? Que ele mesmo talvez fosse o responsável. A minha presença pode ter parado os exercícios ou não. Foi uma coincidência isso. Ou não. Então, apenas para esclarecer, inclusive o mestre Boris Casoy, o presidente Jair Bolsonaro usou a expressão: estive há pouco conversando com Vladimir Putin, como nós todos há pouco ouvimos o grande Boris Casoy. E o mais importante, estive conversando por mais de 2 horas com o presidente Vladimir Putin. A conversa do presidente com Vladimir Putin demorou exatos 3 horas e 11 minutos. Então, mais de 3 horas. Logo, a fake news estava tramada não por este modesto advogado que vos fala. A fake news estava tramada pelo presidente da República, que falou que há pouco, dentro de proximidade temporal, que o vernáculo indica que seja usado esses termos, há pouco tinha conversado com Vladimir Putin e sobre tempo de conversa que também não é condizente com a reunião que houve em Moscou, inclusive naquela foto, aquela mesa elegantíssima, cada um de um lado, que demorou mais de 3 horas, exatos 3 horas e 11 minutos. Então, temos a conversa há pouco e temos também o erro temporal de Jair Bolsonaro, que tentou incutir, mas aí sim veio a mídia falando: opa, isso é mentira. Isso é mentira. Então, apenas um esclarecimento, em termos bem claros, em termos vernaculares e também temporais, sobre a afirmação que fiz e reafirmo, porque estou tendo a mesma linha as observações de Jair Bolsonaro. Foi coincidência ou não? É um propagador de mentiras e acho que as pessoas, inclusive, que votaram nele já deveriam saber disso. O que acontece, Elisa? A investigação pelo Tribunal Penal Internacional, que tem no seu nascedor o Estatuto de Roma, vai estabelecer uma série de crimes. Muitos desses crimes que nós temos dentro desse estatuto referem-se ao genocídio, referem-se à busca pelo extermínio de povos, de etnias. Grande parte dos crimes ali desse estatuto tem esse condão. O que temos é que também temos as antigas regras de combate, que não vêm desse século, vêm de séculos anteriores, mesmo quando não eram regras escritas. E aí o que nós temos? Nós temos que os combates, porque as pessoas precisam entender, a guerra também tem as suas leis. E a violação dessas leis, e sobre a violação dessas leis, aciona-se
O direito penal de guerra pune-se individual ou mesmo pune-se os países que violarem esses resguardos legais, que têm sobre a cultura, a questão da saúde humanitária, a questão do combate, como, por exemplo, matar o soldado que se entrega e uma série de outras questões. O que nós temos visto na Ucrânia? O ataque a prédios públicos não militares e também, na dúvida, atacando-se alvos que possam ter militares, mas que também há contingente civil. Não é só isso. Resoluções internacionais impedem o uso de bombas de fragmentação, que é alguma coisa terrível, e também bombas de vácuo. E há informações de que tais artefatos russos estejam sendo usados na Ucrânia. Então, o Tribunal Penal Internacional, por seu procurador-geral, inicia uma investigação preliminar para colher dados. E aí, o brasileiro, infelizmente, já está acostumado com os ritos do processo penal, onde inicia-se uma investigação preliminar, depois uma investigação oficial, e aí decide-se se haverá denúncia ou não junto ao tribunal. O que se percebe é que existe um mínimo para se iniciar uma investigação. Os relatos de guerra, que são sempre tão contraditórios, precisam ser postos num papel. Não se acusa ou se investiga alguém por relatos de imprensa, mas por investigações. E o Tribunal Penal Internacional tem os seus meios para fazê-lo. Então, como coloquei há pouco, inicia-se a investigação. E aí vê-se o andar da carruagem. Mas vamos esperar até mesmo que antes do início formal da investigação, essa barbárie já tenha sido interrompida. Obrigada, Tiago Anastácio.